E aí depois, na sequência, a gente vai conversando e eu vou tentando entender e, como eu disse, a percepção de vocês com relação a essa disciplina, tá. Então, vou compartilhar a tela inteira aqui, porque um monte de coisa que eu vou alternar aqui. Se vocês quiserem me interromper aí, fiquem à vontade a qualquer momento, a qualquer instante aí, eu vou falando aqui, vou, pedindo feedback para vocês aí, conforme a gente for caminhando e abrindo para dúvidas, né. Mas se em algum momento vocês quiserem interromper, perguntar alguma coisa aí, manda ver, não precisa nem, colocar no chat, nem levantar a mão ali no Google Meet, nada, né. Pode abrir o microfone e falar aí, tentar fazer uma coisa dinâmica e sem muita enrolação aqui, né, para a gente usar esse tempo da melhor maneira aí, né. Então, como eu disse, essa aqui é a disciplina de reconhecimento de padrões do CPGI, tá. Estão vendo aí a tela? Dá para ver sim. A disciplina de reconhecimento de padrões, né, do CPGI, ela normalmente é uma disciplina, que vem, assim, de modo geral, né, no CPGI a gente tem o seguinte, né, as disciplinas de tipo álgebra linear, métodos estocásticos, aquelas coisas mais matemáticas, assim, normalmente vem na primeira fase, né, eh, do programa, que são 12 semanas, né, não sei se todo mundo aí está familiarizado, eu sei que tem muito aluno externo aí, né. Então são 12 semanas onde a gente vê essas disciplinas mais básicas e a parte mais matemática e tal, né. Aí na segunda fase normalmente tem essa disciplina aqui, que é uma disciplina de reconhecimento de padrões, ou seja, machine learning mais clássico aí, né. E aí na terceira fase normalmente a gente oferta a disciplina de deep learning, que seria aí uma espécie de uma continuação dessa disciplina agora, né. Então, normalmente a gente pressupõe, né, que existe uma certa formação já adquirida pelos alunos aqui nessa parte mais matemática, né, de quem cursou algumas dessas disciplinas na primeira fase ou já teve um background na área aí, né, que já estudou isso no curso de graduação. E aí a gente espera, né, de uma certa maneira que existam esses conceitos, de alguma maneira, né, presentes aí na formação de vocês, né, pra que a gente possa na terceira fase daí dar a sequência para essa disciplina aqui, né, de reconhecimento de padrões, na de Deep Learning, fornecendo nessa disciplina aqui o que a gente imagina que falta para quem for cursar isso aqui, ter uma visão bem clara, assim, e, com um embasamento matemático bem razoável aí, para poder ler um artigo científico da área, replicar um método, estudar, testar coisas da literatura ou mesmo propor coisas novas, né. Então a cadeia é mais ou menos essa, né, que a gente imagina aí para essas disciplinas dessa área aqui dentro do nosso programa de pós-graduação, mas eu sei que na prática isso é muito difícil de conseguir sincronizar, né. Então tem gente que só faz essa, tem gente que só faz a parte matemática e depois não continua para cá, tem gente que só faz a de deep learning, então, bom, sabendo disso, vocês vão ver que eu vou falar ao longo aqui dessa apresentação que, tem algumas alternativas que eu proponho aqui para a gente tentar fazer essa disciplina de reconhecimento de padrões o mais autocontida possível, tá. Deixa eu tirar uma dúvida, vocês estão me ouvindo bem aí? Meu áudio tá bom? Porque parece que tá meio estranho aqui o meu microfone. Para mim aqui tá ok, professor. Pra mim tá ok também, tranquilo. Então beleza. Então essa é a visão geral, tá. Eu vou começar agora com o que eu chamo de aula zero aqui, que é meio que uma visão geral de como que é a disciplina, qual que é o meu objetivo com relação a ela, tá. Algumas regras e coisas que eu proponho, assim, para o desenvolvimento da disciplina que, ao meu ver, podem maximizar a chance de vocês entenderem o que eu estou tentando explicar aqui, né. E algumas datas que são importantes, já que a gente só vai ter 12 semanas, na verdade um pouco mais, porque tem uma interrupção aí no meio, né, mas, assim, teoricamente seriam só 12 semanas, então o tempo é curto, a gente tem que ser bem objetivo aqui, para tentar aproveitar ao máximo essas 12 semanas que a gente tem, tá. Então, primeiro aqui eu vou dar essa visão geral e depois eu vou explicar como é que a coisa vai funcionar ao longo do tempo aí, inclusive hoje, tá. Bom, primeira coisa, né, qual que é o objetivo dessa disciplina, tá. Eh, o foco principal aqui é estudar machine learning, né, tá. Então eu não ensino deep learning aqui, eu não ensino redes neurais, eu não ensino uma série de outras coisas que
se fala muito aí na literatura, né, que talvez seja o hype aí, né, do momento, né, com relação a essas coisas, né, de inteligência artificial, mas eu não ensino nada dessas coisas, né, isso é, como eu disse, deep learning, o foco é deep learning. Se você quiser estudar outras coisas da área de inteligência artificial, tipo computação evolucionária ou outros métodos da área de IA, o objetivo não é esse aqui. Nosso objetivo é machine learning clássico, tá? E o fato de ser clássico não quer dizer que isso esteja defasado, né, ou esteja desatualizado em relação ao estado da arte, porque, na verdade, o objetivo aqui é formar o raciocínio e a forma de pensar, né, para essa área, para que vocês tenham essa formação sólida, né, e aí vocês possam e claro, eu também vou falar de muita coisa do estado da arte aqui, né, mas o mais importante é vocês poderem ter uma formação razoavelmente sólida aí para entrar nesse assunto com uma certa fluência, né, que eu acho que esse é o ponto importante aí para quem está na pós-graduação, né. Então, o principal é falar de conceitos, métodos, a parte teórica de como que os modelos funcionam, né, e alguma coisa de aplicação. Isso aqui vai ficar mais nos exercícios lá, que vocês vão ver que depois eu vou falar, né. Então tem alguma coisa de exercício e tal, que vocês vão focar mais em aplicações, mas na aula aqui o meu objetivo em geral não é aplicação, né, não é resolver um problema específico, mas fornecer um arcabouço de técnicas e com um ferramental de compreensão dessa área aqui, que te permita resolver um conjunto de problemas e não só um conjunto específico, né. Então para isso, a ementa dessa disciplina ela está dividida em 2 partes principais, uma parte mais teórica e uma parte mais prática, tá. A parte teórica, eu também subdividi em 2 partes aqui pelo seguinte, como eu sei que nem todo mundo vem com essa formação aqui, né, de álgebra linear, métodos estocásticos, otimização e tal, eu proponho sempre fazer um começo, e esse começo significa 2 semanas só, tá. Então as 2 primeiras semanas ela é mais teórica, né, no sentido de revisitar essas abordagens mais clássicas aí, né. Então, eu vou falar de álgebra linear, inclusive hoje, né, já quero começar. Cálculo, né, cálculo vetorial aí, que é o que importa para nós, também vou falar sobre isso hoje. Probabilidade e estatística, que eu sei que é uma carência grande aí para alguns alunos, dependendo da onde vem, né, e otimização. Isso aqui eu vou falar semana que vem. Então, nas 2 primeiras semanas eu quero repassar esses conceitos teóricos que eu acho que são importantes, né, tentar deixar todo mundo mais ou menos organizado em relação a isso, né. E além disso, nessas 2 primeiras semanas também eu quero começar alguma coisa de parte prática, né, então desde já eu adianto que a gente vai usar principalmente Python aqui, né, e a biblioteca o sklearn lá vai ser talvez o suporte principal, muito embora não vai estar restrito a isso, né, mas o Python com certeza aqui, né, a nossa linguagem principal, né. Então nessas 2 primeiras semanas eu também vou propor ali para quem não tem tanta fluência nisso aí, tentar buscar alternativas para de uma certa maneira, acelerar aí o processo de aprendizado dessa ferramenta, né, para que a gente possa fazer uso disso aí ao longo da disciplina. Aí beleza, uma vez tendo isso feito em 2 semanas aí, né, a gente pode partir para o que é o core da disciplina aí, né, que é toda a parte básica de machine learning, pré-processamento de dados, os classificadores mais clássicos e mais modernos, redução de dimensionalidade, otimização de hiperparâmetros, aspectos práticos, né, do que é bom, o que não é bom fazer quando você pega um projeto de machine learning para resolver, regressão, clustering, quero falar sobre reinforcement learning aqui também, e uma aula específica sobre tópicos recentes, né, que engloba um monte de coisa aqui que eu acho importante explicar o conceito, muito embora a gente não vai ter tempo para entrar no detalhe, mas explicar o conceito, porque eu vejo muita gente confundindo algumas coisas e até interpretando errado, então eu quero tirar um tempo também para discutir algumas dessas coisas mais novas aí, para tentar orientar vocês ao longo da disciplina aí, para também saber para onde que as coisas estão indo atualmente, né. E aí também quero pegar na parte prática e colocar aí alguns problemas reais para vocês tentarem resolver, né, ou perto do que seria um problema real, para vocês saberem como usar todas essas ferramentas que a gente está vendo aqui, tanto de um ponto de vista teórico,
quanto de um ponto de vista mais prático, tá. Então essa é a cara da disciplina, tá, em termos de ementa, em termos de objetivo e o que eu pretendo fazer. Dúvidas até aí, rapaziada? Não. Tudo certo? Professor, Manda ver. o professor falou que nós vamos usar basicamente o Python e, em Uhum. alguns casos, o Scikit, né? O scikit-learn. Pode ser utilizado, por exemplo, Orange ou alguma outra coisa? Algum outro, ou ECA, algum outro programa? Assim, eu não gosto de impor o uso da ferramenta, assim, sabe. Eu acho que você pode usar o que você quiser, tá, não vejo problema nenhum. Inclusive, se você quiser escrever tudo em C, o que a gente tá vendo aqui, por mim tá tudo certo, assim, sabe. Qual que é o problema essas outras ferramentas que você citou aí? Elas perderam a corrida, sabe, dentro dessa área aí. Então, hoje, como a comunidade da área de machine learning está muito voltada para o Python, tem um monte de coisas que você só encontra, implementado em Python, né. Então, vai custar muito para você vai ver que daqui a pouco a coisa, escala muito em termos de complexidade, então vai custar muito para você ter que implementar na mão algumas dessas coisas, sabe. E aí, por conta disso, eu acabo usando mais o Python, assim, sabe. Então, eh, o que vai acontecer é que se você escolher alguma outra biblioteca, em algum outro momento você vai ficar um pouco limitado em relação ao uso de coisas mais novas. Esse é o ponto principal, Perfeito, tá. perfeito. Mais dúvidas aí, gente? Então beleza, então vou seguir aí, tá. Pré-requisitos, né. Não existe pré-requisito no CPGI, né, em termos de disciplinas na pós-graduação, né, a gente, isso já há algum tempo deixou de existir, né. Mas muito embora esses pré-requisitos não existam formalmente, eles existem, né, de uma certa maneira implícita aí, de acordo com o tema da disciplina. Então eu já falei para vocês aí que tem, assim, se você nunca ouviu falar de álgebra linear, probabilidade estatística e cálculo vetorial, se você nunca ouviu falar desses termos, não é impossível você fazer essa disciplina, mas você vai ter uma certa dificuldade. O que eu vou revisar em termos de conteúdo aqui no início, é meio que uma coisa assim, ó, os termos são mais ou menos esses, recapitular algumas coisas que eu acho que são fundamentais, mas eu não vou conseguir ensinar isso aqui para vocês em 2 semanas, né. Então, o que acontece nesse caso é que talvez, se você achar que isso está te dificultando de alguma maneira, é importante você me sinalizar e eu te dizer o que eu posso, né, te sugerir, pra tentar ajudar a suprir essa carência. Se você já estudou isso em algum outro momento da tua vida, não precisa ser na pós-graduação, com o que eu vou recapitular aqui, com as coisas que eu vou resgatar, eu acho que é mais que suficiente, então é para não ser traumático, né. Não vou ficar aqui provando teorema e coisa do tipo, né. A ideia é só recapitular o que é importante dessas, conteúdos aí, né. E a mesma coisa vale para programação em Python. Se você nunca programou em Python, não é impossível, né, tem muitos alunos já que fizeram essa disciplina e mexeram com Python pela primeira vez na disciplina, né. Claro que vai ter uma sobrecarga maior aí no começo até pegar bem a manha, né. Mas, assim, se você nunca programou na vida, aí pode ser um problema. Aí esse primeiro contato aí, ele acaba, pode ser que isso te trave em algum nível, aí vai chegar um momento que você vai sofrer muito, né. Então, se você se encaixa em algum desses cenários aí, e você acha que precisa de ajuda, ou uma orientação, depois me dá um toque aí, né, pode ser por e-mail mesmo, ou depois até vou falar aí sobre a possibilidade de a gente criar um grupo no WhatsApp da disciplina, né. Mas, não deixe de entrar em contato comigo para que eu possa ensinar aí o caminho das pedras, né, para de repente você por conta aí buscar essa formação adicional para tentar ajudar, tá. Algumas coisas eu já vou conseguir
orientar hoje, mas óbvio que eu não consigo colocar tudo, porque é muito assunto, né. Então esse é mais ou menos o cenário. Claro, se você vem da área de ciências da computação, engenharia, né, elétrica, eletrônica, mecânica, enfim, as engenharias aí mais correlatas à área do CPGI, né, se você vem com esse background, sistemas de informação e tal, então certamente você já passou por tudo isso daqui, né, e aí, assim, não é para ser nada pesado, denso, é mais tentar puxar esses conceitos do ponto de vista de aplicação, né. Mas eu também não gosto de explicar os métodos sem passar por isso, porque senão não é um curso de pós-graduação, né, aí é uma coisa mais, sei lá, com outra finalidade que não é a nossa aqui, que é formar pesquisadores, né, então, ou vocês são alunos de mestrado ou doutorado, então tendo em vista isso, eu tenho que tomar esse cuidado, né, de lembrar que eu estou aqui ajudando na formação de pesquisadores, né, não usuários de ferramenta, né. Esse é um ponto importante aí que eu vou frisar isso bastante aí ao longo da disciplina, tá. Pré-requisitos é isso, dúvidas? Pode falar aí se tiver dúvida, porque eu não pra mim é meio ruim ficar chaveando aí eu tô com a tela inteira compartilhada e só uma tela aqui, daí tá meio complicado. Por enquanto tá ok, só vou precisar do Python depois. Tá, eu já vou falar sobre ele. Beleza, gente, então assim, há mais alguns critérios aí administrativos da disciplina, né. Então são mais ou menos 12 semanas, como eu já disse, vale 3 créditos lá e é, teoricamente, uma disciplina de 45 horas de total, tá. A gente vai se encontrar toda sexta nesse horário aqui, nesse mesmo link, tá. Se o Google, às vezes, ele dá eu perco aquele link ali, já aconteceu algumas vezes isso comigo, eu espero que não aconteça, mas se perder, daí eu aviso vocês aí, né, pra gente, eh trocar esse link aí, mas em princípio vai ser nesse mesmo, né. Eu vou tentar dar todas as aulas de maneira síncrona, mas vocês vão ver que vão ter algumas coisas assíncronas. Ou porque não dá tempo de eu falar aqui, ou porque é muito específico, ou porque é um exercício mesmo que você tem que fazer por conta, tá. Como que funciona a nota da disciplina? São 2 exames parciais, 2 provas parciais, já vou explicar mais sobre elas, né, cada uma vale 30%, tem uma prova final que vale 40%. Antigamente eu não fazia essas provas ou essas avaliações, né, e eu fazia um trabalho mais aplicado aí ao teu tema de dissertação e tese, né. Mas o que que eu notei aí ao longo dos anos dando essa disciplina, eu já venho dando ela faz um bom tempo, né, é que eu percebo uma facilidade muito grande em usar as ferramentas, aplicar, fazer código, tal, e implementar, e resolver o problema efetivamente. Eu vejo que não é uma dificuldade predominante dos alunos aí, né, salvo algumas exceções, né, mas eu noto uma dificuldade muito grande de entender o que está fazendo, seja no nível mais teórico, seja no nível mais analítico, então eu resolvi mudar, eu já fiz isso, né, numa outra edição dessa disciplina e notei que ajudou mais, assim, né, então eu optei por fazer essa mudança e focar mais em entender bem o que que vocês estão fazendo aqui, no uso dessas ferramentas aqui, né, na compreensão mesmo mais detalhada dos métodos, né, e não fazer esse trabalho final mais aplicado, porque eu acho que se depois você precisar, eu acho que com a formação que você vai ter aqui, você vai ter plenas condições de usar isso, né, e eu vou estar sempre à disposição no futuro, se vocês precisarem de ajuda, né, mas eu vejo que pegar bem esses conceitos é meio que só agora. Se você não fizer isso agora, depois lá na frente não tem jeito de consertar, principalmente quem é aluno de doutorado e para quem pretende trabalhar especificamente com esse tema, né. Eu vejo que às vezes o pessoal carrega uma carência de compreensão dessas coisas e daí lá na frente não consegue ler um artigo da área, não consegue propor algo novo que é necessário para um doutorado, né, e fica andando em círculos, porque não parou, né, durante um período para focar
somente na compreensão e no processo de adquirir essa fluência nessa área, tá. Então o meu objetivo aqui é que vocês consigam, no final dessa disciplina, pegar um paper dessa área, mesmo que não entenda em detalhes, saber mais ou menos qual é o caminho das pedras, como que você interpreta esses métodos, que tipo de dificuldades que você pode ter, e se você for usar, por onde que você tem que começar, né. Então, por isso eu mudei um pouco a forma, né, dessa disciplina, né. E essa fase, esse ano em particular, sou só eu que estou dando, né, essa disciplina, normalmente às vezes tem alguns professores que colaboram pontualmente, né, num ou outro tema, mas esse ano vai ser só comigo, então não sei se todo mundo estava aqui quando eu me apresentei, meu nome é André Lazzaretti, sou professor aí do CPGI, né, e tenho trabalhado nessa área aí já faz um certo tempo, em várias frentes, né, desde, visão computacional, processamento de sinais, a parte mais teórica também de machine learning e deep learning, né, então a minha área de pesquisa é exatamente essa. Com relação a esses exames, essas provas, deixa eu explicar como que eu penso sobre elas, tá. Vocês vão ver que tem algumas datas aí, eu já vou abrir o cronograma dessas datas aí. Eh, a minha ideia é que vocês vão fazendo tarefas ao longo das semanas aí, vai ter uma hoje, vai ter uma semana que vem, quase toda semana vai ter uma tarefa para vocês fazerem, né. E a ideia é vocês irem desenvolvendo e lá na frente, lá nesses exames que são parciais, né, então esse aqui eu vou chamar só dos exames parciais. Eles, a gente vai dividir ali uns 10 minutos por aluno, assim, né, para meio que vocês me explicarem o que que vocês conseguiram fazer, o que que vocês tiveram dificuldade, eh, meio que o que que vocês estão extraindo de aprendizado com relação a essas tarefas que vocês estão fazendo. Para isso eu criei um Google Drive lá e compartilhei com cada aluno, esse Google Drive, tem uma pasta para cada um de vocês. Se você não recebeu me avise, que eu já reenvio ou mando para outro e-mail do Google, se você preferir. E aí vocês vão sempre mandar essas tarefas lá nessa pasta do Google Drive, sempre aí com pelo menos um dia, né, no máximo aí, de antecedência da data do exame, para eu poder dar uma olhada naquilo e também poder dar um feedback, porque o objetivo aqui não é só eu fazer uma avaliação, mas é eu poder ver qual é a tua carência, aonde que você está tendo mais dificuldade e eu posso te orientar no sentido de, achar um caminho, tá. Então se vocês quiserem fazer essas tarefas, trocar ideia entre vocês, enfim, não tem problema nenhum, né, isso aqui não é uma competição, né, o importante é todo mundo aprender, que eu estou tentando expor aqui, né. Mas aquilo que você se propor a fazer e se propor a entender, tentar entender de fato, né, e ser sincero com relação àquilo que você está tendo dificuldade, porque aí eu posso, nesse período que a gente vai tirar aí para eu tentar dar esse feedback para vocês, né, eu atuar especificamente: "Ó, você precisa melhorar isso aqui, você não está entendendo, né, a esse ponto, esses conceitos ainda não estão claros para você, posso sugerir onde é que você pode buscar essa formação complementar". Então, a minha ideia com esses trabalhos é essa, tá. E aí lá na frente a gente vai fazer um exame final, que vai ser tipo uma tarefa um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais longa, com o mesmo esquema ali, né, que você vai ter tipo uma defesa ali, entre aspas, né, da tua solução, da tua proposta. Uns 10 minutos, talvez um pouquinho mais, a gente vai poder estender isso aqui se for necessário, né. Eh, e também vai ser submetido lá um pouquinho mais de antecedência para eu poder ter um pouco mais de tempo de olhar lá, né, da data de apresentação final, tá. Então não tem um trabalho, não tem um projeto, não tem nada, esse ano vai ser totalmente voltado para isso, né, e eu quero que vocês se dediquem a fazer essas tarefas para de fato aprender, e aquilo que não conseguir aprender, porque é óbvio que não dá para aprender tudo, né, mas aquilo que você não conseguir aprender, você saber qual seria o caminho das pedras, para você complementar aquela formação e tentar buscar esse aprendizado aonde for necessário, e eu posso ajudar nisso, né. Então essa que é a minha proposta, tá. Perguntas? Professor, fiquei Pode na falar. dúvida agora. Surgiu uma Uhum. dúvida aqui. Aham. É, esses exames, na verdade, são essas atividades que são apresentadas até uma data específica, é isso? Da data O específica. parcial sim. Aham.
E a mesma coisa com o final também, O né? Só final que tem também um vai valor ser maior. só que ele vai ser um pouquinho Ah, mais entendo. detalhado. Ah, não, beleza, era só isso mesmo. Fiquei meio na dúvida, porque o professor colocou ali exames, mas daí um dia antes da data do exame, daí aí Uhum. fiquei meio na dúvida. Talvez não esteja muito claro aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que vai ter uma data para defesa, né? Que seria essa apresentação, tá? Então aqui vamos Ok. chamar aqui de só para ficar na mesma nomenclatura, né? Algo assim, tá? Aí, nesse caso, os exames parciais, eu posso estar enviando, assim, Sim. semanalmente a solução de cada exercício, né? Não é um compilado num único arquivo. Não, inclusive é melhor, né? Senão você daqui a pouco se perde aí, é muita coisa e fica mais difícil, né? Uhum. Tem alguns desses trabalhos que um depende do outro, mas no sentido que, assim, uma coisa que você vai fazer na tarefa seguinte é melhorar uma coisa da tarefa passada, né? Então tem essa inter-relação, assim, que acho que vai acontecer para umas duas tarefas, eu acho, né? Mas o ideal é sempre você estar em dia com isso, porque senão depois fica um volume de coisas muito grande, né? Beleza? Beleza. Mais perguntas aí? Eu já vou mostrar para vocês onde que eu vou concentrar todas essas informações, tá? Detalhes e tal. Mais dúvidas, rapaziada? Tranquilo por enquanto. Beleza. Tá, bibliografia. Eu tenho usado, né, 4 livros principais aí nessa disciplina, tá? O livro que eu acho o melhor de todos, mas isso é um gosto pessoal, né, porque eu acho que ele é o mais completo, assim, mais clássico, é esse aqui do Bishop, né? Ele tem tudo que eu vou falar na disciplina, num nível de detalhe bastante interessante, então eu acho que é um bom livro, assim, para, né, para esse tema, né? Qual que é o problema dele? Ele é muito teórico, né? Ele é muito voltado para a parte de fundamentação teórica, né? Não tem muita coisa prática, né? Aí para tentar combinar e complementar, às vezes eu uso alguma coisa desse livro aqui do Theodorides, né? Ele tem várias edições aqui, eu acho que essa versão mais nova que está na segunda edição, ela na verdade vem de um outro livro que já tinha umas 5 ou 6 edições. Então ele é um livro bem clássico, assim, bem grande, na verdade, sobre esse tema. Mas ele tem um monte de coisa aqui, ele é muito completo, e aí ele traz também a parte teórica e a parte prática, né? A parte prática, assim, não em termos de implementação, mas uma visão mais de como que seria a implementação se fosse usar, né? Tem esse outro livro aqui, que ele é um livro que é meio que uma visão geral, assim, das ferramentas matemáticas que se usa para machine learning, né? Então, esse aqui é normalmente quando tem alguma dificuldade em álgebra linear, cálculo e tal, né, que você, né, não lembra, esse livro aqui pode ser uma boa. Esse livro aqui é um livro que eu uso numa disciplina chamada, depois vocês vão ver no site lá, Matemática para Machine Learning, né? E nessa disciplina aqui eu meio que percorro esse livro, tem todos os vídeos dessas aulas aqui, né? Para tentar explicar e, eventualmente, quando algum conceito falhar, ele pode ser um livro interessante para recorrer, para tentar entender, né? Essa parte mais matemática. E aí a parte de implementação, a parte prática mesmo com o Python, é esse livro aqui, ó, Python Machine Learning. Ele também tem a parte teórica, mas ele é mais fraquinho. Então eu complemento a parte teórica, né, desse cara aqui com esses outros 2 livros e eventualmente esse de matemática quando for necessário, né? Mas a parte prática eu uso bastante esse livro que está aqui. Depois eu mostro para vocês onde é que vocês acham esses livros e, enfim, todos os repositórios relacionados a eles, né? Tá, então acho que com isso eu já posso pular aqui para o site da nossa disciplina. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar, para quem não tá sem ele aí, eu vou colocar no chat aí, daí se vocês quiserem, vocês podem entrar e dar uma olhada lá, mas eu vou manter o compartilhamento dele aqui na tela para
para ir explicando, tá? Então esse site, que é o site onde vão estar as informações da disciplina, vai ficar tudo aqui, tá? Tudo que vocês precisam fazer com datas e detalhamento vai estar descrito nesse site, né? Ele é uma página que fica dentro da minha página, né? Então você vai ver aqui que tem material de outras disciplinas. Por exemplo, essa de matemática para machine learning está, né, disponível aqui. Tem outras edições dessa disciplina de reconhecimento de padrões também está disponível aqui. Aí tem vídeo gravado, enfim. E a disciplina de Deep Learning, que é a sequência dessa, também já tem tudo aqui com os vídeos e tal, então vocês podem seguir essa sequência aqui, né? Então aqui, o que eu deixei? As informações gerais ali, coisa que eu já falei para vocês, né? A bibliografia, né? Aqui eu já deixei um link para onde vocês podem encontrar os livros, vocês vão ver que alguns deles já tem um repositório vinculado ali, depois vale a pena vocês darem uma olhada, né? Apesar de que eu acho que o livro ele é mais assim quando realmente faltar a compreensão de algum conceito, né? Que o material da disciplina eu vou tentar fazer ele o mais autocontido possível, assim, né? Até o livro aqui da parte prática também tem um repositório, né? Esse aqui é até legal a gente ir lá ver, né? Ele é um livro que também tem algumas edições já, né? E aí aqui ele tem um GitHub relacionado a esse livro, onde estão todos os códigos e tal. Mas isso aqui também, vocês vão ver que ao longo da disciplina eu vou deixar tudo disponível aí para não ter muita dificuldade de acesso, tá? Então, o que for código necessário aqui, eu vou trazer, e vou tentar deixar organizado. Eu só tô mostrando isso aqui para vocês saberem da onde que vem, né? Todas essas coisas que eu selecionei aí, tá? E aí, aqui que começa a sequência da disciplina semana a semana, né? Então, hoje, né, a aula de hoje, o que vai ter na aula de hoje, as aulas das próximas semanas, né? Qual que é o conteúdo e tal. Vocês vão ver que eu vou deixar sempre os slides disponíveis aqui, né? E uma vez terminada a aula, eu vou colocar esse vídeo em algum lugar e vou tentar deixar o link de todos os vídeos aqui, tá? Aquilo que for síncrono, então, vai estar marcado com esse sim aqui do lado, que é o que eu vou expor durante as sextas aqui nesse horário, né? E aquilo que é assíncrono, eu vou deixar aqui em vermelho assíncrono, né? Esse símbolozinho aqui, né? O que significa ser assíncrono? Significa que daí você vai ter que dar uma olhada por conta, né? Ou é porque é uma tarefa, efetivamente, tá? Então precisa fazer uma tarefa que você vai ter que entregar e daí postar lá no Google Drive, enfim, né? Aí vocês vão ver aqui, ó, que tem aqui para cada semana, né? Isso aqui eu vou ter que ir atualizando, ó. Tem muita coisa que não está atualizada porque eu estou reconstruindo esse material dessa disciplina à medida que a gente for avançando, tá? Eu resolvi mudar algumas coisas, incluir umas outras coisas mais novas, retirar outras, então ele está sob mudança, né? Então, sempre antes aqui da aula da semana, provavelmente o material vai estar disponível, né? Só o vídeo que não, porque ele vai ser colocado depois. E aí, aqui tem uma coisa importante que é o seguinte, né? A gente tem uma interrupção de umas 2 semanas ali no nosso calendário, porque essa fase ela tem as férias ali no meio, né? Então, a semana do dia 14 e a semana do dia 21, a gente não tem um encontro síncrono, mas eu vou deixar tarefas aqui para vocês fazerem durante esse período, tá? Então, tarefas mais práticas aqui para vocês fazerem durante esse período. Aí volta os encontros síncronos aqui, né? E aí as datas dos exames onde, né, na verdade vai ser aquela defesa ali, né? Depois eu vou tentar deixar isso um pouquinho mais claro aqui para vocês, né? Tanto dos exames parciais quanto do exame final aqui, que eu estendi um pouquinho além do fim da fase 2, ficou lá para o dia 6, mas também não estou invadindo a fase 3, porque eu não quero que vocês passem para a próxima fase com alguma pendência aqui nessa disciplina, né? Então eu dilatei essas 12 semanas em mais semanas, para vocês poderem fazer mais exercícios e conseguir fazer essas entregas finais aí, sem demandar demais, assim, né, da fase 3 que já tem novas disciplinas e tal, e eu acho ruim ficar invadindo as fases seguintes, né, para vocês, né.
Então esse é o nosso cronograma, calendário, previsão das coisas, né, como que a coisa vai estar organizada, como que ela vai ser disponibilizada e assim sucessivamente, tá. Dúvidas? Pegar minha água aqui. Conseguiram entrar no site aí? Sim, professor. Deu tranquilo aqui. Só não conseguiu achar o livro do Python. Eu acho que esse livro aqui, cara, talvez ele não esteja 100% disponível publicamente ali, sabe. Mas, se você entrar no site aqui da distribuidora, da editora dele, por exemplo, essa deixa eu ver se eu acho essa Packet aqui, que é o nome da ele tem uma versão aqui, se você colocar eu não me lembro mais como é que faz isso, mas ele tem uma versão aqui, se você colocar entrar com o e-mail da UTF ali, fizer um pedido via o e-mail da universidade, você paga lá uma taxa simbólica, até um tempo atrás isso era $3, algo assim, e aí você conseguia baixar ele, tá. Obrigado. Mas é por aqui o caminho. Mas como eu disse, assim, né, não sei até que ponto vocês vão realmente precisar acessar o livro, né. Eu acho que é mais uma questão de suporte, aí vai depender do andamento, né. Eventualmente eu posso indicar também se voc pra cada caso aí, para cada aluno, se for necessário usar o livro, tá. Beleza, gente? Dúvidas aí, mais perguntas? Perspectivas com relação à disciplina, o que que vocês esperam? Alguma coisa que vocês, qual era a expectativa de vocês aí com relação a essa disciplina? E o que vocês estão observando até agora? Enfim, tô aberto aí a sugestões também, né, nada impede de se vocês acharem que tem algo super relevante aí que eu deva tratar ou falar ou deixar, em aberto também, ao meu ver, não tem problema nenhum, tá. A minha expectativa é realmente fortalecer essa base, porque muitas vezes a gente vai direto para os métodos, né, e Aham. às vezes vai trabalhar com algum problema prático ou vai tentar fazer algum experimento científico e falta, pelo menos da minha parte, falta um pouco, eh, saber os caminhos das pedras, mais os fundamentos teóricos mesmo. É, isso normalmente é o que pega para muita gente, né. É porque, assim, hoje em dia tá tão fácil achar código, né, e codificar de fato essas coisas que o problema não é mais esse, né. O problema é de fato entender da onde aonde que você tá e para onde você vai, né. Isso, exatamente. Tentar, assim, a minha expectativa sempre é atingir isso, né, mas, é muito importante eu ter o feedback de vocês também, porque, eu não sei até que ponto que às vezes eu consigo de fato chegar no ponto onde eu imagino que eu tô chegando, né. Então, eu deixo bem aberto, assim, para tudo que vocês acharem que é importante reforçar, falar mais, né, se vocês acharem: "Ó, isso aqui eu não entendi, é uma coisa que eu acho que é importante e eu não tô entendendo", se não der tempo de eu falar aqui na aula, eu preparo um vídeo e deixo ali, eu tento organizar um material para vocês, assim, né, mas a minha ideia aqui é tentar, fazer com que que vocês consigam, chegar nesse ponto de ter uma certa fluência, né, e não sofrer tanto para ler um paper, entender um método e tal, né.
Porque o que eu tenho notado, assim, ao longo dos últimos anos, é que aqui, né, a nossa formação, ela está cada vez mais deficitária nesse aspecto, né. E aí o que acontece é que a gente está cada vez mais longe nessa corrida por ser protagonistas em termos de propor métodos do estado da arte, né. A gente está longe do estado da arte, né. A gente tem sido no máximo um mero usuário de ferramenta, né. E para mudar isso só tem um jeito, que é se debruçar mais a fundo nessas coisas aqui e tentar entender isso, né. Pra tentar de fato, trazer alguma originalidade, alguma contribuição em termos de pesquisa científica nessa área. Claro que isso não vai ser para todo mundo, porque nem todo mundo aqui vai trabalhar, efetivamente com machine learning, né, mas eu tenho a impressão de que se vocês, adquirirem esse conhecimento, a metodologia, né, para aprender essas coisas e, tentar se debruçar para entender um pouco mais a fundo as coisas que são complicadas, isso tenho certeza que vai ser útil para várias outras frentes na formação acadêmica de vocês, né. Então mesmo que você não use machine learning, a forma de aprender essas coisas aqui eu tenho certeza que vai ser útil. Mais perguntas, gente? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar minha apresentação aqui rapidamente, vou parar a gravação por enquanto dessa introdução, se